Olá, meus queridos acadêmicos do curso de Letras, mais especificamente da disciplina História e Língua da Filologia Românica. Agradeço por a atenção que cada um terá ao escutar esse vídeo, assistir esse vídeo. Como você já sabe, né, de prática, a questão das aulas. Esse esquema de aulas que está mudando durante esse período, né, devido ao coronavírus. Nós estamos facilitando, né, o estudo e aprendizagem dessa disciplina através do sistema EAD. Né? No caso, vocês já devem ter alguma disciplina, uma ou duas disciplinas a cada semestre, que são também a EAD. Já conhece mais ou menos como funciona o sistema, embora nós estamos com uma nova metodologia um pouco diferente em relação às aulas de lá, devido que a maioria das aulas de vocês são presenciais, né? E devido à circunstância atual, não podemos ter aulas presenciais para que não ocorra nenhum risco nem para vocês, nem para nós também, professores. Portanto, estaremos fazendo durante algumas semanas essas aulas, no qual constará das aulas esse vídeo, aula gravada em vídeo, e além do mais, algum material, um artigo ou um livro que será disponibilizado também na página da disciplina, no caso que vocês terão acesso a esses materiais. Além do mais, também teremos um fórum, discussão, teremos também um estudo de casos, teremos também atividades que serão disponibilizadas oportunamente, né? Cada aula vocês terão materiais disponíveis para continuar o estudo de vocês, né? E também estaremos abertos para perguntas, tem que ter uma sessão de chat que também poderemos conversar, né? Ou alguma dúvida também pode também passar para conversar conosco através também não só do WhatsApp, mas da própria página. Tem uma opção aí no qual vocês podem fazer perguntas, no caso ao professor. Vocês já viram que é um vídeo nessa sessão, na página de vocês, um vídeo explicativo de como funcionará o sistema a partir de agora, né? Uma nova modalidade. A instituição justamente faz isso para que vocês não tenham nenhum prejuízo assim, de ficar sem aula esse período todo, não sabemos quanto tempo durará, e daí vocês terem prejuízos acadêmicos, quem sabe ficar sem férias, ou atrasar um semestre letivo, ou talvez um ano, dependendo da situação. Então, para que não tenha esse prejuízo, a instituição vai passar a ter esse tipo de curso, né? As aulas serão nesse sistema EAD durante as próximas semanas, até segunda ordem. Bom, só uma observação na questão do fórum. O fórum é muito importante, porque daí, cada vez que vocês entram e vocês participam do fórum, né, a presença está constando. A presença de vocês será valendo, né, a partir do fórum. Se vocês não participarem do fórum, vocês não terão assistência, então ganharão falta. Então, o fórum fica aberto em uma semana, durante uma semana vocês podem, a qualquer momento, participar do fórum, né? Só um conselho, não deixe para a última hora. Procurem fazer o mais rápido possível para que vocês não tenham prejuízo. Nos momentos, tem algum problema de conexão, ou se esqueçam por outras razões, e fiquem com a falta nessa disciplina. Então é importante que vocês participem, né? Participem ativamente. O fórum é um ambiente muito importante nesse aspecto, vai ajudar vocês bastante, né? E as aulas, né? Também além dessas aulas, também está trazendo disponibilizar outros materiais para que vocês possam ter acesso, né, e também estudar. Lembre-se que a questão do estudo depende muito do aluno, no esforço que ele tem, no esforço que ele terá para fazer, para que possa a disciplina render e para que vocês possam ter um conhecimento necessário, né? Então, dessa semana, as semanas que estão disponíveis, no caso, começaremos a segunda semana, né, porque a primeira teve aula teórica, então não tivemos esse prejuízo, só começaremos a partir dessa semana. Então daí vocês comecem a participar, tá? Eu sei que durante o começo terá alguns inconvenientes ainda, devido à adaptação à plataforma, né? Cada um pode ter alguma dificuldade, mas na medida que passar o tempo, na medida que fomos trabalhando, que fomos utilizando a plataforma, nós nos ambientaremos e ficará mais fácil a cada acesso, né? Então, a aula de hoje nós terá como título a filologia e sua relação
com a continuidade da mudança, bem como a importância das variações linguísticas. Esse é o tema dessa semana, né? E vamos ter uma revisão de alguma parte da disciplina que nós tivemos, né, anteriormente, tá bom, para fixar, e depois continuaremos a medida que for passando, né, a aula sobre o tema em questão, que, diga-se de passagem, tem a ver, essa revisão tem a ver com o tema de hoje, que é muito importante termos o conhecimento sempre histórico da língua, né? Esse é o objetivo muito da filologia, que já vimos que trata também, principalmente da questão crítica textual, a estrutura da língua, como funciona a língua em si, em seu contexto sociocultural, né? Tudo isso é importante, temos conhecimento. Até porque a língua teve todas essas mudanças, chegou até tal ponto, a filologia estuda muito sobre essa questão, né? E no caso, né, de vocês, a filologia românica. É claro que existem outros ramos da filologia, no qual nós trataremos, né, à medida do possível, nas próximas aulas. Tem uma pergunta importante a fazer. Qual a importância de se conhecer a trajetória histórica das línguas? É uma pergunta interessante. Daí nós temos duas reflexões sobre esse tema. Os fenômenos linguísticos que acreditamos ser atuais já aconteciam na época de expansão romana, Europa, África e Ásia, e se repetem em outras épocas e em outros lugares com outros povos. As línguas evoluem, se diferenciam através de empréstimos, são substituídas, as línguas dominam e são dominadas. Essa é uma questão, um fator linguístico assim. Uma língua, principalmente na questão falada, ela sempre evolui mais do que a escrita, porque a questão falada envolve muitos fatores, né? O fator onde você vive, o fator onde você, sua comunidade, onde você está, tudo isso tem a ver com a questão, o que será a língua daqui, da agora em diante. Nossa, que o nosso português, por exemplo, de alguns anos atrás, não é o mesmo de hoje. Houve certas mudanças. E você vai dentro do Brasil de um estado para o outro, você notará diferenças também, né? Quem já morou em outros estados sabe essa diferença, e não só na maneira de falar, mas principalmente em termos de também de vocabulário, muda também, né? Como falamos já em outras oportunidades, a palavra macaxeira, aipim, mandioca, é a mesma coisa. Só que em cada região utiliza uma que utiliza mandioca. Na região da Bahia utiliza aipim, na região de Pernambuco utiliza macaxeira. Então, essas três, mas é a mesma coisa. Todo mundo sabe, você fala mandioca, pessoal, todos vão saber o que é mandioca, vão saber o que é aipim, vão saber o que é macaxeira. A maioria das pessoas vão saber. Porém, vão falar a palavra que está acostumada na região dela. Então, isso é natural que aconteça esse tipo de diferença, né? Que na realidade é só uma questão mesmo de vocabulário, né? E voltando à pergunta que eu queria fazer para vocês, o que é filologia românica? Só revisando aquilo que nós já vimos em outras aulas. O termo filologia tem um significado amplo e abrangente e abrange diversas atividades, pois se trata de uma ciência que se ocupa da linguagem de muitas e diferentes maneiras. Então é a ciência que se ocupa de uma linguagem de muitas e diferentes maneiras, segundo o autor Auerbach. Já para Baceto, a filologia será românica se tiver como objetivo específico as línguas e os dialetos que se originaram do latim vulgar e suas respectivas literaturas de qualquer espécie, desde a origem até a sua situação atual. Então vemos algumas definições de filologia, e exatamente, essa é a românica, claro, se são as línguas que se originaram, no caso do latim antigo, latim vulgar, né, que esse latim, na expansão, né, vamos dizer, na expansão romana, como alcançou outras partes da Europa, principalmente a Península Ibérica, sobretudo, né, e alguns dos países, França, né, a própria Itália, né, onde nasceu aí o latim, uma região da Itália, que hoje é Itália, que antes não era Itália. Então nota-se que serão românicas. Qualquer língua que estiver fora desse tronco
serão consideradas outra linha, por exemplo, a filologia germânica, que já é outro ramo de língua. Tem a filologia semítica, que daí é outro. E sabemos que a filologia românica, ou é conhecida também, são das línguas românicas ou línguas neolatinas, como é conhecida, porque vem no antigo latim. Mas dentro dessas filologia românica também existem as línguas que também são estudadas separadamente, como a língua portuguesa, o espanhol, o catalão, o francês e outros idiomas romances. Essas línguas também têm o seu próprio estudo separadamente, embora faça parte do estudo maior, que é a filologia românica. E mesmo ela está dentro do ramo das línguas indo-europeias, que aí é um estudo já mais amplo, né? Que envolve não só a filologia latina, a filologia grega, filologia germânica e outras filologias, que são todas aí concentradas, faz parte desse tronco, um grande tronco, e o maior, que é a filologia das línguas indo-europeias, né? Um outro que define também o que é filologia românica também é Saussure. Saussure diz que a língua não é um único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar e comentar os textos. Este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, dos costumes, das instituições, etc. E toda parte ela usa seu método próprio, que é a crítica. Então vemos que, neste caso, a filologia envolve mais do que somente o estudo da língua, né? Um estudo mais amplo, em que envolve toda a questão literária. Existe uma questão entre linguística e filologia, os dois têm sua diferença, embora são parecidas, mas têm objetivos diferentes, né? E vamos ver se alcançaremos o tempo para falar, né, disso também. E a pergunta, quais são as línguas românicas? Chamam-se línguas românicas aquelas que são diferenciações no tempo e no espaço de uma língua comum primitiva, o latim vulgar, a dimensão de Elia. Então, são diferenciações, elas vêm do latim, aqui temos um mapa com várias, né, com os países onde as línguas romances fazem parte, né? Temos Espanha, temos Portugal, França, Itália, Romênia. Então aí vemos esses países onde faz parte, né, onde tem as línguas românicas, né? E agora vamos ver aqui a definição. Existe somente a questão do latim. Existe um latim, existe o latim clássico e o latim vulgar. Existe uma diferença entre eles. E por que essa diferença de latim clássico e vulgar? Por que se diferencia tanto? Por que fazemos essa diferença? Vemos o seguinte. O latim clássico versus latim vulgar. A grande diferença não é cronológica. O latim vulgar não sucede ao latim clássico, nem ligado à escrita. É uma questão unicamente social. Essa é a diferença. Refletem duas culturas que conviveram em Roma, a dos patrícios e a dos plebeus escravos. Então, os patrícios eram uma sociedade fechada, conservadora, aristocrática. Era o pessoal mais da elite, digamos assim, de Roma. E os plebeus e escravos eram o pessoal mais, né, pobre, menos. Então, como vimos, né, a grande diferença entre o latim clássico e o latim vulgar não é uma questão de cronológico, né? Quer dizer, o latim clássico veio primeiro e depois veio o vulgar. Não, é uma questão social. É que reflete duas culturas que conviveram em Roma, como já vimos. Os patrícios, que era a classe mais fechada, conservadora, aristocrática, a classe mais alta, mais favorecida, e aí os plebeus e escravos, que eram a classe menos favorecida, que era aberta a todos os tipos de influências. Então vemos essa diferença entre esses dois, o latim clássico e o latim. Eles conviveram, né, junto no mesmo período, né, coexistiram, então, mas eram utilizados por classes sociais diferentes, né? Isso fez com que o latim, o vulgar, se tornasse mais popular, porque era mais utilizado pela maioria da população, né? E vamos ver sobre a questão do latim escrito e o latim falado. O latim ocupava uma área limitada do látio,
como vemos aí, é uma região onde está assinalado, na região do Lácio, a região em azul, então uma flechinha, que era rodeado de dialetos itálicos e etruscos. Somente depois se fixa como língua literária no terceiro século, né, AC, com o aspecto que deram os grandes escritores da época republicana. Então, no terceiro século a.C., aí o latim ocupava essa região aí. Depois que se tornou mais conhecido e difundido, né? E quais são as características desse latim? Os fenômenos de conservação eram as áreas marginais, conservavam características mais arcaicas, mais afastadas. Né? O sistema de declinações da primeira à quinta declinação, que se dividiu em 7 casos, são eles: o nominativo, o genitivo, o dativo, o acusativo, o ablativo, o vocativo e o locativo. Que na realidade, o genitivo e o ablativo, eles tinham as mesmas terminações. E praticamente, em sua essência, são muito parecidos. E o dativo, como o locativo, no caso também, tem as mesmas terminações, né? E são bem parecidos. Né? E o vocativo, que é totalmente diferente, né? Na questão, né? E cada um deles tem uma situação diferente, é colocado. Por exemplo, o nominativo é geralmente utilizado muito para o sujeito. O genitivo, questão de posse, né? O dativo, como objeto indireto, o acusativo, objeto direto. O ablativo é a origem, né? E o locativo de local. Né? Um pouco diferente do grego, que o grego ainda tem um instrumental. Mas essa forma de declinações é muito parecida com o grego, né? A mesma estrutura o grego tem também de declinações, né? Como outra língua também, como o russo também. E da língua germânica temos o alemão, que também funciona com o sistema de declinações. A língua falada se diferenciava da língua escrita em maior ou menor grau, de acordo com a finalidade, a época e a classe social. Então existe a diferença. Hoje não vemos muito essa também, é muito parecido nesse aspecto também, a maneira de falar, de uma classe mais alta, mais erudita aqui no Brasil, em relação à classe mais baixa. Existe essa diferença. E não só isso, não só em classe social. Às vezes, em questão geográfica também existe uma diferença em maneira de falar, que não é a mesma coisa de uma região para outra do Brasil. Né? Isso muda bastante também. Mas essas são as características do latim, principal tanto do latim falado e do escrito. Essas são as características. Né? As características do latim vulgar são as seguintes. É mais simples em todos os níveis. A fonética, perda de qualidade vocálica, duração, pronúncia, timbre, 10 vogais longas e breves, né? Depois foi chegando às 5 vogais, né? Foi, digamos assim, simplificando. A morfologia, a redução das declinações, duas, a segunda absorve a quarta e a terceira a quinta. Os numerais apenas os cardinais. Gênero neutro, raros vestígios, diferente do gênero masculino. Simplificação dos pronomes demonstrativos indefinidos, is, it, ist, ile, ipse, idem, para ist, ipse e ile. A sintaxe, ordem das palavras da oração. Então essa é diferente no aspecto do latim vulgar. Muda um pouco em relação ao latim clássico. Então vemos essas questões, essas diferenças. Algumas mais características temos do latim vulgar, que ele é mais analítico, o uso das preposições, advérbios, pronomes e verbos auxiliares. Mais concreto, termos abstratos praticamente desconhecidos, mais expressivos, eminentemente falado, caráter, ênfase, espontaneidade e efetividade, mas permeável a elementos estrangeiros e também sofre de empréstimos lexicais. Praticamente isso não muda muito das línguas em geral. Né? Agora vamos ver a questão da formação e expansão do Império Romano.
Isso é que fez a diferença toda na questão da linguística, no caso da filologia românica, né? A questão do latim, a expansão dessa língua para outros países que não se falavam latim, isso trouxe uma mudança muito grande no latim, né? E influenciou, né, no surgimento das chamadas línguas românicas ou neolatinas. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. România, romano e romance. Origem em 753 a.C., que é a fundação de Roma. A história de Roma divide-se em 3 fases. A realeza, das origens a 509, a República de 509 a 27 e a Império de 27 até 476, que foi quando foi a queda do Império Romano do Ocidente, né? Porque do Oriente continua ainda durante algum tempo. Então essas são as fases, né, de Roma, a história de Roma, como foi dividido. E nisso aí nós vamos ver como foi a questão, né, linguística. Quais são os principais pontos de expansão? Né? O Império Romano cresceu de tal ponto que ele conquistou toda a Itália peninsular, conquista da Europa mediterrânea também, né? Ele 3 guerras púnicas, temos as guerras púnicas cartaginenses, né? No qual conflitos entre Roma e Cartago, a grande cidade africana fundada pelos fenícios por causa dos domínios comerciais no Mediterrâneo, como já comentamos, né? As guerras púnicas justamente por isso. Elas queriam, tanto Cartago quanto Roma, queria ter domínio sobre o Mediterrâneo, que eram 2 grandes impérios, né, que tinham, não podemos dizer Cartago como império, mas digamos as 3 grandes forças do Mediterrâneo que queriam o domínio completo. Os fenícios eram excelentes navegantes, né, e eles praticamente eles levaram a questão comercial estava muito forte, só que Roma estava crescendo com isso. E Roma, quando conquistou a África, estava terminando de conquistar todo o Mediterrâneo para ela, que ele chamava de Mare Nostrum. Era o que os romanos chamavam, né, quando o Mar Mediterrâneo, quando eles conquistaram, quer dizer, nosso mar. A Galia Europa Central, a Ásia Menor e a África, e as conquistas tardias da Caledônia, atual Escócia, a Dátia, atual Romênia, e Arábia Pétrea. Também esse foi o ponto de expansão do Império. Nem que o Império Romano ele cresceu bastante, né? Com essa expansão, né, claro, cada país conquistado, cada região conquistada, né, eles encontravam culturas, línguas, povos diferentes. E, claro, houve nessa questão aí, houve uma aproximação entre eles, porque eles tinham que se entender de alguma forma, né? Os conquistados tinham que se entender, tinham que pagar imposto, tinham que, muitos deles serviam ao exército romano, então tinha que se comunicar de alguma forma. Né? E essa comunicação, às vezes, no começo foi difícil, mas depois, né, a língua foi sendo absorvida pelos povos locais, e ao mesmo tempo os romanos que se estabeleceram ali absorveram também a língua também dos povos locais, daí foi justamente formando novos idiomas a partir daí. Vamos ver o seguinte. Olha esse mapa, como mostra a conquista de Roma. Toda a parte de Roma está em marrom escuro, né? Antes de Júlio César, esse período aí. Né? Depois o crescimento do Império Romano, está em um mais claro, quase um laranja, né? A linha do limite aí, tá vendo, do Império, algum tempo de César Augusto. Né? O crescimento do Império Romano, temos aí mais claro, né, que aumentou para a Dácia e outros países e outras regiões, como vocês podem notar aqui, né, onde foi expandido Bretanha e outros lugares, o Império Romano foi. E a conquista efêmeras perdidas em 117, daí onde eles perderam alguns lugares. Né? Temos aqui, por esses lados aqui, justamente onde eles perderam, a Roma perdeu por isso. Né? O Império Romano atingiu sua máxima extensão com um total de 301 províncias. Realmente, para a época, era muito. Cresceu bastante. Né? Então, vemos aí como o Império cresceu. Então, aspecto da história do Estado romano, democratização progressiva do poder.
Já falamos sobre os patrícios e sobre as classes adventistas e os plebeus. Falamos sobre eles, né? E vamos mostrar um pouquinho também aqui como fica isso aí. Então, os patrícios, eles governavam a urbe, classe fechada e conservadora. Daí vem a palavra urbanização, vem daí, né? E as classes adventicas e plebeias, e os plebeus, né? Eram instituições representativas. Capacidade de absorver outros povos e sua espantosa expansão territorial no século V, né, de Cristo até o século II depois de Cristo. Então essa foi como era dividida o Império Romano administrado, né, digamos por aí. Né? No caso, os patrícios eram quem mais administrava essa questão. Né? Bom, latinização ou romanização. Começamos sobre isso já há um tempo atrás, né, e mostramos que a latinização justamente aconteceu com a força da língua latina, né, em relação aos países conquistados. E a romanização, no caso da própria cultura romana, né? Não sei também se é latinização ou romanização. Claro, a romanização pode dizer que surgiu depois, com a questão da língua romana, da mistura dos idiomas, né, que ocorreu ali, né, e da evolução linguística em que o latim foi sendo transformado em outros idiomas, pelos idiomas locais. Né. Vamos dizer o que quer dizer cada uma delas. Significa que é a assimilação cultural e linguística da civilização latina por parte dos povos conquistados. É considerado um fenômeno único da história da humanidade. As conquistas romanas tinham caráter político e econômico, e o uso da língua era uma questão de honra. Então esse era o que se passava com os romanos. Né? E quais são esses fatores? Bom, já falamos sobre os fatores da latinização, que foram o exército romano, que é a base do império, né, da expansão foi isso. Vamos ver um pouquinho aqui como está, né? Que a base do império de sua expansão, pois era o primeiro a entrar em contato com os outros povos, tanto na conquista como na ocupação. Exatamente isso, como um exército invade, né? O primeiro contato que tem os povos conquistados é com o exército. Depois vêm os representantes, né? As colônias militares são veteranos ou veteranos. São os soldados que eram representados e ficavam com as terras produtivas após a aposentadoria e recebiam a cidadania romana. Colônias civis instaladas após a retirada do povo vencido para resolver as demandas de terra por parte dos plebeus, garantir a ordem, impedir rebeliões e produzir alimentos e outros bens. Então isso era na questão das colônias civis. Era aí. Essas colônias ficavam mais tempo ali. As militares ficavam ali estabelecidas. E as colônias civis. O que acontecia com esse povo? Acontecia que esse povo ficava ali e daí moravam, né? Então daí o que acontecia? Eles estavam presos, estavam absorvendo a cultura e a língua locais do povo. Então a parte social também cultural. Aí vinha alimentação, vestimenta, inclusive a questão religiosa também era um ponto muito importante na questão da latinização. Outro ponto era a administração romana, que era a aristocracia romana, uso do latim clássico, sermos urbanos. Então, o latim usado pela administração das províncias foi um ponderável fator de latinização, já que era veículo de comunicação dos contatos com a população, latina e não latina, e a língua oficial de todos os documentos. Então, claro, o pessoal de cima que controlava eram os líderes os líderes administrativos que cuidavam dessa questão. Então, como era o pessoal da aristocracia, o pessoal de lá de cima, eles falavam um latim mais polido, o latim clássico, né? Latim como se fosse tipo assim, um português padrão, bem falado, bem escrito, eram falados por eles lá. Aqui. E temos o pessoal mais na classe mais humilde, né, mais afastados das cidades, que tinham uma língua mais comum em que todo mundo falava sem. Então, a questão
da latinização da administração romana era muito importante saber que a aristocracia romana utilizava, como já foi dito, o latim clássico, né? Como está o próprio termo, sermo urbano. O latim usado na administração das províncias, né? Então ele foi responsável pela latinização, né? Já que o meio de comunicação nos contatos com a população latina e não latina e a língua oficial de todos os documentos. Então, claro, como um país conquistador, né, ele tinha um domínio sobre, né, todas a questão administrativa de todo o império. Então, logicamente, como administração, normalmente eles utilizavam um latim mais polido, um latim mais refinado, que é tido como latim clássico. E o restante da população, não. O restante da população era o latim vulgar, que é a língua comum do povo, né, que o povo falava. Outra questão, né, também do fator de latinização, são a questão das obras públicas. Estradas, abastecimentos de água, teatros, edifícios públicos, como fóruns, templos, basílicas, monumentos, bibliotecas, tudo isso era um ponto importante da latinização, de movimento. Sempre na questão de muita gente, como é o caso do comércio também. No caso da localização geográfica de Roma, transformou-a em um grande centro comercial, ficava bem localizada Roma. Então daí o comércio, a fluição de pessoas iam para lá e logicamente, né, a língua como a língua era latim e todos tinham que fazer. A influência na questão dessa latinização, sempre, não só nela, né, em todas as questões de uma influência, que seja linguística, cultural, social, sempre tem que ver com muita gente. A condição maior de pessoas, quanto maior a condição de pessoas em determinado lugar e contatos uns com os outros, né, maior o crescimento, né, linguístico, sociocultural do local. Né? Então, mas só que tem um detalhe. A latinização não foi uniforme em todas as partes do Império Romano. Né? De acordo onde estava mais próximo de Roma, onde Roma estava mais presente, o exército estava presente, onde estava as pessoas, né, os colonos estavam ali, a analisação foi mais fluente, foi mais abrangente. Mas os lugares mais afastados do Império, mais longe, onde tinha pouca presença ou quase nenhuma presença romana, a latinização não foi bem eficaz. Né? Tanto que, por exemplo, no norte da Espanha, tem a língua basca, que é euskera, né, não sou um idioma, e que permaneceu lá, devido a pouca influência romana, quase nenhuma lá. Então o norte não era, digamos assim, ocupado. A mesma coisa ocorreu quando a invasão árabe, mesma coisa. O processo da questão do arabismo lá também foi muito fraco devido a isso. Não sei se tinha muito pouco interesse dos invasores ou questão de localização mesmo, muito distante. E também o Império já tinha muito com o que preocupar-se, né, com outras áreas do que com suas fronteiras, né? E isso, a difusão de latim e a romanização foi importante também. Eles exploravam economicamente a região, mas respeitavam a religião e permitiam o uso da língua materna em contatos entre si. Isso era um ponto positivo, né? E além do mais, tem o direito romano, que concedia a cidadania romana por etapas a todos os habitantes do império. Então, nessa exploração econômica, já o Império Romano estava presente, tinha direito a impostos e tudo mais, eles evitaram de criar problemas com os povos locais. Né? Principalmente questão de religião, eles não se metiam, cada um, você quer adorar seu Deus, você adora do seu jeito, sua religião é assim, adora assim. Você quer falar a sua língua? Pode falar. Né? Então isso aí trouxe uma certa paz ao império. Ao mesmo tempo teve uma certa, digamos assim, não, no caso, uma certa resistência, né, a assimilar o latim como língua oficial. Né? Então existia essa questão, porque os povos eram orgulhosos e cada um queria manter sua própria identidade. E a língua é uma das coisas que mantém mais identidade em relação a outros temas. Né? O direito romano é muito importante nesse aspecto, porque todos queriam ser cidadão romano para ter privilégios, né? Quer seja na política, quer seja no comércio, nos estudos, em todos os aspectos era importante.
Ele podia andar livremente pelo todo o Império Romano, arrumar trabalho em qualquer lugar, sem ter problemas nenhum com a autoridade romana. Então era um romano como outro qualquer. Isso era muito importante, então isso favoreceu muito a questão da latinização. O título de cidadão romano conferia juridicamente vários direitos distintos. Eles são possuir e transmitir propriedade, proceder a uma ação judicial, contrair matrimônio legítimo, participar de sacerdócio, direito de voto nas assembleias, ser elegível para as magistraturas e para o Senado. O critério determinante, adesão aos valores da romanidade. Então, para ser um cidadão romano, ele tinha que ter direito à humanidade. Então, tinha que ser tudo que Roma ofereceu para ele, ele tinha que aceitar. Então, direitos e deveres romanos, ele aceitando, ele estava, digamos, com privilégios em relação a outras pessoas que não eram romanos. Mesmo que você tenha nascido em Roma. Então, é uma cidadania romana, algo que lhe dava direito a tudo. Como hoje, por exemplo, você vai para um país europeu, ou você vai para os Estados Unidos, qualquer país, e você vai como imigrante, você tem certo ser limitado em muitas coisas. Você pode ganhar, se você é turista, quase nada. Se você tem uma permissão para trabalho, um visto de trabalho, você já tem muitas vantagens, mas não tem todas. Mas se você é cidadão daquele país, você ganha a cidadania daquele país, aí você tem todas as vantagens que um nacional tem. Todas as vantagens. No caso, na Europa, se você é cidadão de algum país da Comunidade Europeia, você pode trabalhar em qualquer país membro da Comunidade Europeia. Sem nenhum problema, sem precisar de visto, sem precisar de nada. Então, a cidadania, esse modelo é o modelo romano que hoje em dia o mundo ocidental também e outros países adotaram também para, digamos assim, premiar aquelas pessoas que querem aquele país, que aceitam as condições e querem viver como cidadão do país, né? E nesse ponto havia também fontes de direitos romanos. Essas fontes eram a Lei das 12 Tábuas, que é a primeira compilação das leis romanas, depois os éditos dos magistrados, que eram decisões dos magistrados encarregados da jurisdição que se transformaram em regras de direito, Édito Perpétuo de Adriano, uma codificação dos éditos dos antigos magistrados, e por último a obra de jurisconsultos, que são consultas jurídicas dos jurisconsultos romanos, considerados fontes de direito a partir de Adriano. Então vemos todas essas fontes em que o direito romano foi baseado nessas fontes para ter hoje o direito, no caso moderno, foi baseado em todas essas, no direito romano, que foi baseado nessas fontes, cada uma, desde a primeira até a última, né? O Baixo Império, que surge daí o Corpus Iuris Civilis, no contexto do Império Romano do Oriente, no caso do Império Bizantino. Então, esse código constituiu a base de direito do Império Bizantino e um dos principais fundamentos do direito comum no Ocidente. Agora vamos para uma outra parte, né, vamos ver um mapa onde nos mostra a divisão do Império Romano Ocidental e Oriental. Temos o lado imposto Império Romano do Ocidente, né, cuja capital Roma. Temos a capital do Império Romano do Oriente, cuja capital é Bizâncio. Esse Império do Oriente ficou conhecido depois como Império Bizantino. Esse império foi dividido depois da morte de Teodósio, no ano 395, depois de Cristo. Então daí, esse império sobreviveu, né, durante algum tempo, e graças a ele o Império Romano só desapareceu depois de vários anos depois, né? Então ainda continuou. Essa foi uma forma de dividir o império, devido ao império estar fragmentado, já está praticamente perdido. Essa divisão ajudou a manter o império ainda, embora com outra filosofia, com outra ideia, né? E não com a mesma, já Roma saindo de cena como capital do império total, né? Agora o outro império ficou em Bizâncio, capital Bizâncio, né? Depois mudou de nome. A Romania atual era ocupada por línguas de origem latina, como veremos. Então, razões para a perda.
foi a romanização superficial. Então, Caledônia Germânia, parte dos países danubianos e regiões montanhosas da Europa continental e mediterrânea. Superioridade cultural dos vencidos, na Grécia e Mediterrâneo Oriental. E superposição maciça de população não romanas, África Mediterrânea. Esse foi as razões para a perda. Né? E, seguindo ainda, temos razões para dos ganhos. Quais os ganhos que teve com tudo isso? Foi os movimentos colonialistas iniciados com as grandes navegações e os movimentos de propagação do catolicismo, no caso que todo o Império Romano tornou-se cristão, né? No caso naquela época católico, né? Esse foi um dos pontos, né? Vemos que no qual a atual Romania, né, ficou sendo. Agora, quais são as causas principais da fragmentação do Império Romano? Temos duas causas. Temos causas internas e causas externas. Vamos ver cada uma delas. Causas internas. O que é que houve nisso aí? Causas internas foi o despovoamento do Império, as guerras civis, invasões bárbaras e a peste. Isso aí veio causar um problema interno no próprio Império. Empobrecimento da população e os impostos altíssimos. A população ficou descontenta e a corrupção tornou generalizada. Então o país começou a sair fora do controle. A decadência militar deram privilégio exagerado para outros, principalmente, né, soldados bárbaros e outras pessoas que com esses privilégios exagerados eles faziam coisas que não eram para fazer, inclusive a corrupção, né, principalmente, a morte dos soldados do poder militar romano e, consequentemente, como não havia mais, haviam poucos romanos, foi contratado soldados bárbaros, principalmente para guardar as fronteiras mais longínquas, onde o Império Romano não chegava, ou o maior interesse da concentração era Roma, então as outras partes ficavam, alguém tinha que cuidar. Então eles contrataram, e essas contratações dos soldados bárbaros começou, digamos assim, a partir das invasões pacíficas. Então, contratou soldados bárbaros, eles começaram a cuidar das fronteiras, aí trouxeram família, amigos, parentes, e aí vem. Aí começou essa invasão momentaneamente pacífica. Causas externas. As invasões. Aí sim, uma vez que o Império começou a ver que os bárbaros, que o Império estava fragmentado, com muito problema, começou a invasão. Primeiro pacífica, presença sobretudo dos germanos no exército e nas colônias, como já foi falado, né? Uma coisa puxou a outra. E no final do século IV, início das grandes invasões. Aí vieram os vândalos, os godos, os francos, os lombardos, os alamanos, eslavos, árabes e outros para invadir, no caso, Roma. Essa foi a invasão, no caso, né, as causas externas, além de, a partir do século II, com Trajano, né, começou a decair, quer dizer, o Império Romano veio com Trajano, começou a cair, a descentralização progressiva provocada pela própria extensão do Império e agravada por uma política inconsequente. Habitantes de regiões mais afastadas predominaram no exército e na administração, como foi falado, né? Esses habitantes, eles eram, em sua maioria, bárbaros. No século V, a presença da população bárbara no Império era mais maciça, cada vez mais. E durante uma excursão dos visigodos pela Itália, foi deposto o imperador Rômulo Augusto, no ano 476. Fato que os historiadores utilizam como marco cronológico do fim do Império Romano. Então, a queda do Império Romano é no ano, segundo os historiadores, no ano 476. Mas o Império Romano do Oriente, não, perdão, do Ocidente, o do Oriente ainda não. E aqui vemos um mapa com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano. Aí vemos para onde eles, de todas as partes de onde eles vieram, e eles começaram a invadir, como já começamos na sala, nós já vimos esses mapas, já vimos quais são os processos de invasão até a total queda do Império Romano. Então vimos todos esses fatores, né, no qual o Império Romano caiu. Daí vemos a próxima etapa, que será justamente a formação das línguas românicas. A formação das línguas românicas surge e se desenvolve nas províncias em que a latinização lançou raízes mais profundas e resistentes às mudanças políticas e sociais, bem como as intermináveis guerras e invasões, segundo Baseto. Os fenômenos externos mais relevantes que favoreceram
a dialetação do latim vulgar e, consequentemente, a formação das línguas românicas. E, consequentemente, né, vemos que esses fenômenos, né, todos influíram para em que a formação das línguas românicas, né, fossem favoráveis, né, devido a tudo isso. Né. Então, quando a latinização era mais resistente, né, então o povo latim teve que conviver com outros idiomas pacificamente. E com essa toda mistura foi se formando, né, com o passar do tempo, né, outras línguas que surgiram, né, que são as línguas que nós vemos atuais. Né. Vamos falar sobre um tema interessante, que são sobre os substratos. Vamos falar sobre o que é um substrato, o que é um superestrato, o que é um adstrato. Né? Esses temas são temas falados muitas vezes, mas agora vamos explicar qual é todo esse processo na formação das línguas românicas, o que, é que tem a ver com os substratos, os superestratos, os adstratos da língua. Substrato substrato, vem da palavra substratum, quer dizer camada de baixo, parte de baixo. Denominação atribuída por Graciliano Isala Ascoli. São marcas linguísticas do povo vencido, deixada na língua de maior prestígio. Influência de baixo para cima, no caso do latim. Então, quando for conquistado os povos, né, vemos que no latim tem influências de outros, das línguas onde eles foram conquistados. Né? Então, quer dizer, de baixo para cima, do povo conquistado para o povo conquistador. Houve essa influência. Né? Então, nesse aí, vemos isso. Além do mais, a língua que é de maior prestígio cultural e político tende a se impor naturalmente sobre a outra que perde seus falantes. Então, a língua de maior prestígio, ela vai sendo suplantando a língua de menor prestígio. E, consequentemente, como é maior prestígio, ela vai aumentando a quantidade de falantes e a outra vai diminuindo. A ação do substrato depende de causas sociais, políticas, históricas e até estilísticas, tendências populares à simplicidade ou ao descuido, ou mesmo cultas em busca de aprimoramento ou de purismo. Então, esses são os fatores, no caso em que o substrato é influenciado, né? Que podemos usar essa terminologia de acordo a como a língua foi afetada. A grande diversidade de povos da Itália antiga explica a grande quantidade de substratos, os oscos, os umbros, os sabinos, os celtas, etc. A Itália central e meridional, substrato osco-umbro, assimilação de ND para NN. Expandere, expane, estender, explicar. Infundere, infone, infundir, inculcar. MB para MM. Palumba, paloma, pomba. Alguns exemplos nessa questão do substrato. Além disso, do substrato, as maiores registros no léxico e na fonética. A maioria na fonética vem da questão do substrato. O léxico português, topônimo Coimbra, por exemplo, Lima, nomes comuns como lousa, Portugal do Brasil, tupi, português brasileiro, tupi, um exemplo. Designação da fauna, flora e utensílios. A inclusão definitiva de um fato linguístico modificado na língua receptora pode levar séculos, claro, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa que demora muito tempo. Então isso aí tudo tem a ver com isso. Então a substrato essa influência. A língua conquistada, ela influencia o povo conquistado. No caso, a língua do povo conquistado influencia na língua do povo conquistador. E vamos estudar mais adiante, vamos ver esses fenômenos, algumas palavras que são derivadas tanto do substrato, como superestrato e como no adstrato. Quais são esses tipos de influência, né? Vamos falar um pouco sobre o superestrato. Superestrato, camada de cima, termo criado por
Walter von Warburg. É utilizado para designar os vestígios e a influência de um povo dominador no idioma do dominado. Idioma esse que passa a ser usado por ambos, já que a língua do dominador político deixa de ser falada. Então, essa língua vai influenciar de cima para baixo. Então, esses vestígios, no caso, o povo dominador influencia no idioma dominado, e esse idioma dominado é usado por ambos. E como a língua dominadora passa a deixar de ser falada. Então, aí vem surgindo uma nova língua, de acordo com essa influência aí, né? E vamos ver mais adiante. As línguas germânicas, território da Romênia, com as invasões bárbaras, constituíram um superestrato do latim. O alemão, o inglês tem muitas palavras latinas que, né, e muitas coisas também pertencentes ao latim. Muitas palavras são derivadas diretamente dele, como palavras guerras, trégua, estribo, espora, feudo, os adjetivos branco, morno, rico, os verbos roubar, falar, agasalhar, são referente a substrato. Bilinguismo. Nominadores nominados continuam a usar seu próprio idioma por período de tempo muito variável, segundo Baceto. O osco e o latim em território romano, o celta e o latim na Gália, o ibérico e o latim na Ibéria, né, no caso Espanha e Portugal, o árabe com dialeto siciliano na Sicília, por enquanto, né, embora isso não é muito comum, mas passou a ser utilizado. Né. Vamos ver o que seria um adstrato. É toda língua que vigora ao lado da outra num território dado e que nela interfere como manancial permanente de empréstimo. Para caracterizar uma situação de adstrato, basta que dois povos de idiomas diferentes sejam vizinhos e mantenham um relacionamento de qualquer tipo. Vou dar um exemplo claro aqui. Você chega na fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, principalmente Brasil e Paraguai. Vamos dizer, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Guaíra e Salto de Guairá, no Paraguai. Então ali funciona, ali nem é o bilinguismo, ali funciona 3 línguas ali, no caso do Paraguai, no Brasil. Né? Do lado do Paraguai tem o espanhol e tem o guarani. Né? E no lado do Brasil, o português. O que acontece? Do lado de cada fronteira, você encontra pessoas falando português, você encontra pessoas falando espanhol, guarani. Do lado de lá, quando você vai para o lado da fronteira, o povo sabe falar o português também, e você vê o povo conversando em espanhol, vê conversando em português, vê conversando em guarani. Então vemos isso aí. E tem muitas coisas ali naquela região ali que são palavras comuns umas à outra. Você vai na fronteira, por exemplo, de Brasil e Uruguai, ali no caso Santana do Livramento, que é Rio Grande do Sul, e Rivera, que é Uruguai, existe também esse contato entre os dois idiomas. Vale dizer que é só uma rua que separa os dois países. Uma rua somente. Adstrato. A noção de adstrato tem que ver com a coexistência de línguas em situação de bilinguismo ou trilinguismo, como citamos o caso da fronteira Brasil-Paraguai. Né? Para a formação das línguas românicas foi importante a presença constante do grego e até mesmo do latim literário, especialmente com relação aos empréstimos lexicais. Então, para a formação das línguas românicas. Então, vemos muita palavra de origem grega, temos radicais de origem grega, palavras de origem grega, por exemplo, o nome filologia é de origem grega, psicologia, todas as questões dessas ciências são de origem grega, né? E que tem, que está ali presente, né? Então, temos, há que ver, no caso, a presença do grego, no caso, no idioma antigo, né? Naquela época da formação das línguas românicas. O grego estava presente até porque o grego, durante muito tempo no Império Romano, era uma língua considerada internacional, que eles se comunicavam com outros povos, era com o grego e não com o latim, dependendo do local do império, né? Então vemos essa questão aí, no caso que
talvez o adstrato é uma coisa mais moderna, que se usa até hoje. Substrato praticamente não existe, nem substrato, nem superstrato, porque é difícil não ver essa conquista mais dos povos. As línguas hoje estão bem definidas, os povos estão bem definidos. Na época, sim. Embora a tendência de surgir línguas novas, né? Como se fala nas fronteiras do país, onde veio uma mistura de espanhol com português, que são línguas muito parecidas, o famoso portunhol, que não é oficialmente nenhuma língua, né? É considerada um erro de uma mistura entre os dois. Um fala português, outro fala espanhol, como são línguas próximas, então tende-se a misturar a maneira de falar, né? Embora mesmo no português e no espanhol temos palavras com a mesma escrita, mas com significados diferentes, que aí para complicar mais ainda a situação, né? Então, a causa pode ser por invasão ou conquista, no caso do adstrato. Pode ser, né? O adstrato árabe na Península Ibérica, a partir do ano 711 até o ano 1492, quase 8 séculos de convivência ao lado do romanço, das línguas românicas, né? Então o árabe esteve presente e influenciou muito na questão linguística, cultural, sociocultural na Península Ibérica, uma forma muito grande. Tem os conhecidos como os moçárabes, que eram nativos românicos, que assimilaram a cultura árabe, e eles eram bilíngues, falavam a língua romance e falavam o árabe também. A Algamia, que quer dizer língua estrangeira, eram textos escritos em romance com caracteres árabes. Isso é comum hoje em dia. Nós temos, por exemplo, é comum você utilizar um alfabeto que não é de sua língua. Por exemplo, o alemão. O alemão hoje utiliza o alfabeto latino, mas antigamente não utilizava o alfabeto latino. Utilizava o alfabeto gótico, que é um alfabeto germânico de origem deles, mas devido a ser mais complexo a escritura, o latim ser um idioma mais, um idioma não, uma escritura mais fácil, né, um alfabeto mais fácil e mais universal, foi adotado, né. Temos aí também o Yiddish, que é uma língua judaica que nasceu na Europa Central, ali na Alemanha, principalmente, que a maior parte do Yiddish é falado, 75% do vocabulário de é alemão, o restante são russo, polaco e outros, né? Que utiliza também os caracteres hebraicos. É como se fosse um alemão escrevendo os caracteres hebraicos. E temos o ladino. O ladino é conhecido como judaísmo ou judeu-espanhol. Nada mais é do que o espanhol do século falado no século XIV, XV, né? Até antes da expulsão dos judeus de lá da Espanha, depois de Portugal. Quer dizer, foi expulso no ano 1492 e quando foi justamente a reconquista final da Península Ibérica pelos cristãos. Então foram expulsos os árabes dali e consequentemente também expulsaram os judeus no mesmo ano, no ano 1492. E depois eles foram para os de portugueses, foram expulsos 4 anos depois, no ano de 1496. Então conservaram a língua chamada ladino. Até hoje essa língua é utilizada pelos judeus faradis e eles é uma língua românica, podemos dizer assim, né? Só que antigamente utilizavam os caracteres hebraicos, no caso hoje volta aos caracteres latinos, mas a forma e a maneira como se escreve o vocabulário é da época ainda do século XV. Bom, vamos na segunda parte, que é a questão do substrato, superestrato e adstrato no português europeu. Os substratos temos nas línguas ibéricas anteriores à conquista romana, como o ibérico, o celta, o fenício e o púnico. No caso do grego, inúmeras palavras, porém raras, são as que se pode atribuir, sem margem de dúvida, ao período de dominação grega na Península Ibérica, anterior à conquista romana. São elas a palavra bolsa, cara, corda, calma, caixa, ermo, governo, governar, golfo e órfão. São algumas palavras com substrato, né, grego, né. Então vemos aí que as línguas ibéricas, anterior à conquista romana, temos essas línguas e essas palavras foram incorporadas, no caso da conquista grega antes da romana. Esse vocabulário foi acrescentado, que até hoje se utiliza também
né, tanto no lado português quanto Espanha, né, utiliza essas palavras que são de origem grega, né. Na questão do, ainda do, agora, substrato, superestrato, as palavras de origem germânica foram introduzidas pelos visigodos, pelos suevos e pelos vândalos. A maioria são ligadas à vida militar e aos costumes próprios dos germanos, tais como a guerra e o saque. Então, vemos que guerra e saque são palavras superestrato, que são palavras de origem germânica. E os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, também são de origem germânica. Então, vemos que até hoje existem essas palavras, estão no mundo só romano, como em outras línguas também, né? Também serviu para outras línguas. Os adstratos, árabe, vamos dizer assim, são a maioria. A grande influência no léxico. As palavras de origem árabe são compostas por artigo invariável al, quer inalterado ou reduzido a quando antes de x, z, c e d. Como a palavra arroz, azeite, açougue. São todas palavras de origem árabe. Os nomes árabes mais frequentes relacionam-se a plantas, como algodão, alecrim, alface. Note o al de algodão, al de alecrim, al de alface, al de alfafa, al de alfazema, açafrão, que é o al reduzido, o açucena também, que é o al reduzido, o alcachofra também, que é o al reduzido, o benjoim e a bolota. Instrumentos variados. Aí tem o alicate, olha, alicate, alfage, algema, almofariz. Podemos incluir a palavra almofada também. De origem árabe, essas palavras. E o adstrato árabe. Temos oficiais e oficinas, alcaide. Alcaide, no caso aqui no Brasil não usa, no caso seria o alcaide, seria como um prefeito, um governador, não usa a palavra, mas antigamente quando era de província, quando o Brasil era dividido em províncias, a Espanha até utiliza alcaide como prefeito, né? Então, em outros países. Então vemos palavras como de ofícios, oficinas, como alcalde, alfaiate, alferes, almoxarife, califa, emir, aduana, alcova, aldeia, armazém, arrabalde e arsenal. Alimentos e bebidas como aletria, acepipe, álcool, almôndega e xarope. Bebidas como alqueire, alcobe, quintal, palavra de significado vária, como significação várias, significado diferente. Alarde, alarido, acunha, algazar, álgebra, azulejo, alvará, almofada, alcateia, azar, javali, cifra e zero. Poucos adjetivos e verbos e a interjeição oxalá, provavelmente do árabe inshallah. Questão de substrato e adstrato no português do Brasil. Aqui nós vimos que haviam duas diferentes línguas de intercurso simplificada para entendimento mútuo. A língua geral, que é uma versão simplificada do tupi, que era usada pelos brancos e mamelucos, filho da Índia com branco, e seus contatos com os aborígenes. Também usada pelos índios da tribo Tupi como meio de comunicação com as demais tribos de famílias linguísticas diferentes que falavam as famosas línguas travadas. O semicrioulo português, usado pelo português na comunicação com os negros escravos e também com os índios e mestiços. Então nota-se que já naquela época já havia essa questão da língua geral, né? O tupi, que era a língua, podemos dizer assim, no Brasil universal, no qual era falado, né, os brancos mamelucos, e para se comunicar com os índios em gerais. Então vemos que esse era um meio de comunicação, né, entre eles, e que o caso era utilizado para comunicação mútua, tanto entre brancos como mamelucos, como indígenas, e também como negro, no caso que era o semicrioulo português que era utilizado. Substrato ou adstrato? Adstrato por quê? Por que essa diferença? Bom, adstrato. Os índios brasileiros, salvo raríssimas exceções, não abandonaram sua língua para adotar a do conquistador. Pelo contrário, no começo da colonização, a língua geral era mais falada do que a portuguesa, devido à grande superioridade numérica dos mamelucos e índios sobre a população branca. Isso era um fato, né? Então, claro, eles estavam primeiro, já havia uma cultura de muito tempo, então já se comunicavam entre eles, era um meio de comunicação. Os portugueses chegaram em menor número, mas era a língua geral, era essa. Então eles tinham que, no caso, aprender o tupi para se comunicar. Com o passar do tempo, a língua geral só deixou de ser utilizada,
que tem importância de fato, quando mostra um documento jesuíta em que a maioria da população, na faixa de 40 mil almas, foram dizimadas, ficando reduzida a 40 pessoas. Daí a língua crioula começou a ter, no caso, vantagem em relação à língua geral, devido a essa questão, esse genocídio praticado pelos portugueses da época. Adstrato, os negros também não abandonaram seu português crioulo, que é para aprenderem a língua portuguesa padrão. O principal motivo disto foi que o Brasil, profundamente escravocrata e racista, não fornecia qualquer tipo de educação aos negros. A estes bastava que soubesse o português crioulo para que pudesse entender as ordens e cumpri-las. Então não tinha interesse o Brasil não tinha interesse em educá-los. Tinha interesse somente no trabalho deles, trabalho escravo, e é o que eles faziam. Então eles mantiveram sua língua, a língua crioula, né, e era o que se comunicavam entre eles. A influência geral sobre o português do Brasil, o léxico. Aí vemos um tema em que aparecem muitas palavras que temos no nosso vocabulário, nosso léxico, é formado por palavras assim, palavras tanto indígenas como palavras da língua geral, que era conhecida, né? A língua indígena, a língua geral, essa é a língua que era utilizada e essas palavras chegaram até nós hoje em dia. Estas palavras são as seguintes, né? Animais: araponga, arara, capivara, curió, cutia, gambá, jiboia, jacaré, jararaca, juriti, lambari, paca, piranha, coati, sabiá, saúva, tamanduá, tatu, urubu e outras. As plantas: temos a palavra abacaxi, capim, caranaúba, cipó, ipê, jabuticaba, jacarandá, jequitibá, mandioca, pitanga. Os utensílios: arapuca e jacá. Alimentos: moqueca e pipoca. Fenômenos naturais: piracema e pororoca. Crendices: saci, caipora, curupira. Doenças: catapora. Essas são algumas, né, da influência da língua geral sobre o português do Brasil. Onde a gente chegou, né? Essa influência, agora temos uma influência do semicrioulo português sobre o português do Brasil. E é uma questão de fonologia. Isso é muito interessante, porque nota-se que até hoje existe essa... É muito comum isso. Em muitas regiões do Brasil, alguns estados, as palavras foneticamente são diferentes do que são escritas. Foge totalmente, no caso do nosso português padrão, né, o oculto, como é conhecido. E essas palavras redução de tom a vogal. Há várias transformações. Vamos ver. Redução de ditongo a vogal. Temos muito comum em alguns estados, por exemplo, Bahia e os estados do Nordeste, alguns lugares, em vez de falar doutor, usa doutor. Então, tira o ditongo, ou, e esse passa a ser somente a vogal O, e o R desaparece, e fica apenas o O. No caso, como um acento circunflexo, substituindo o R. Então, fica doutor. Isqueiro, em lugar de isqueiro. Então, vemos o ditongo aí, não existe, né? No caso, seria até um tritongo, nesse caso, passa a ser um ditongo. Então, é a transformação do LH. Mulher, que seria mulher. Olhar, que seria olhar. Então, também o R também é suprimido, não só a transformação do LH, mas o R também é suprimido nas duas palavras. E podemos dizer que são suprimidos pelo acento. O acento aí de mulher e o acento de olhar está substituindo o R de mulher e o R de olhar. A assimilação dos grupos consonantais em nasal. Tomando, de tomando. Quando, de quando. Também, de também. Então, sai algumas consoantes e, no caso, nasaliza-se. A queda do R final, como vimos anteriormente, em algumas palavras. Amor, de amor. Mulher, de mulher. Fazer, de fazer. O R desaparece. Queda do L final. Generar, general. Papel,
papel. Papel. Então vemos a diferença aí, a perda. Isso aí, tudo isso aí. Vemos outro fonético, o fator. Então, note-se, essa influência até hoje que se utiliza essas palavras vem desde a época colonial. Então, praticamente manteve-se esse, digamos assim, não vou dizer dialeto, mas essa forma de falar ficou manteve. No caso, esse seria o português crioulo, né? Manteve muitas partes, muitas palavras, muitas maneira como se falava na época, né? Se fala até hoje. Então se prevaleceu durante boa parte da população brasileira, se fala assim. Temos fator morfológico, no caso, que esse fator morfológico é queda da primeira sílaba do verbo estar, como em eu tô. Né? Hoje também se fala, por exemplo, tá, em vez de está. Está bem, né? Ah, tá bem. Ou tá bom, em vez de estar, é tá. Essa aqui é do ES, da primeira sílaba. O verbo estar, isso é comum, né? Hoje se fala, né? Em qualquer, praticamente quase todo o Brasil se fala, usa essa expressão. A colonização fonética, como em zóio, para olhos, zunha, para unhas, zoreia, para orelhas, ou até zoreia, em alguns lugares até fala zoreia, no lugar disso. E zovido, no lugar de ouvido. Então vocês já escutaram isso. Morfológico, a simplificação da flexão verbal reduzida a duas pessoas, como eu compro, tu, você compra, ele, ela compra, nós compra, vocês compram, eles, elas compram. Então é isso. Então só não muda para plural, apenas muda um pouquinho só, né? Dá para vocês notem a pouca diferença. Queda da flexão do número determinado, como ocorre em as mulheres, para as mulheres, esses homens. Então veja só como foi o processo, né? Até hoje, né, o português sofreu essa questão, né, do contato com outras, né, com outras, digamos assim, formas de falar, como o português crioulo, que influenciou no português padrão. Bom, e no caso, a língua geral, que era a língua indígena, também influenciou também na questão de vocabulário no nosso português. E nós sofremos na questão fonética, no português crioulo, para produzir o português hoje, que nós temos um português muito, muito variado, né? No léxico também existe essa questão, e já veremos como fica. Na religião, a palavra macumba, mandiga, candomblé, babalaô e orixá. Na comida, o tutu, o angu, abará, cachaça, vatapá. Instrumentos, agogô, samba, maracatu e ganzá. Doenças, cachumba, calombo, calundu e banzo. Objeto de uso, cachimbo, carimbo, miçanga e tanga. Animais e plantas, camundongo, marimbondo, inhame, chuchu, giló, machixe e quiabo. Locais, mocambo, quilombo, senzala. Pessoas e relações pessoais, moleque, mucama, milonga, molambo, muxoxo, quizilha e dengo. Então são palavras do semicrioulo português sobre o português do Brasil. No caso, que essas palavras aí, a maioria das palavras, imagino que vocês devem conhecer ou devem ter escutado falar em algum momento. Né? Então vemos que a influência no caso do português, da língua geral do Brasil foi no léxico, do semicrioulo foi na fonologia, na morfologia e no léxico também. Né? Então, concluímos que a influência do substrato no português resume-se unicamente ao léxico. A influência do superstrato, apesar de maior, é resumida também ao léxico e muito especializada, sendo que muitas das suas formas tornaram-se obsoletas ou excessivamente restritas. No âmbito, na influência do adstrato, é a mais importante de todas. Com exceção do provençal, todas as línguas todas as línguas que conviveram com o português, que quer em Portugal,
o árabe, que é no Brasil, a língua geral, e o semicrioulo português penetraram bastante no nosso léxico, sendo que o semicrioulo português serviu ainda para intensificar o processo de evolução já existente de uma maneira muito mais intensa, claro, nas populações de baixa escolaridade.